Flamengo fecha 2 negócios importantes e só falta assinar. Além disso, tem atacante da seleção argentina oferecido e pode chegar de graça, hein? Tem todos os detalhes da cobrança de Mbappé no Ninho do Urubu e, é claro, a preparação para a final de quinta-feira. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. E é claro, com a agendinha da semana, como a gente já trouxe ontem, o Flamengo faz treinos durante todos os dias dessa semana até a véspera do confronto da Recopa, né, contra o Lanús. Primeira decisão aí do ano. Flamengo treinou ontem normalmente, treina hoje, treina amanhã e na quinta-feira enfrenta o Lanús no jogo da volta. Lembrando que foi derrota no jogo da ida, então jogo aí muito complicado. Tem aí a questão de hoje do Mbappé, que foi lá no Ninho do Urubu, conversou com o Boto, conversou com os jogadores, o que não é comum. Normalmente essa conversa dele é só com o Mbappé, com o Boto, aliás, e teve uma certa repercussão aí na mídia e a gente acabou sabendo alguns detalhes aí dessa conversa e vai trazer para vocês já já. Antes disso, eu vou só passar aqui para vocês a informação de dupla de atacantes voltando a ficar à disposição aí para esse jogo de quinta-feira. Wallace e Bruno Henrique treinaram no campo e devem ficar à disposição do Felipe Luiz para o jogo de volta da Sul-Americana contra o Lanús. Jorginho ainda é dúvida. Tem gente que tá confiante dentro do Flamengo, tem gente que não tá tanto assim. Ele não treinou no campo com o resto do grupo ontem ainda. Vai ser reavaliado hoje e ainda existe uma esperança dele ficar à disposição para quinta-feira. Ele estando à disposição, a tendência é que ele ainda não seja titular. Pelo menos é o que a gente espera. Por quê? Temos Everton Araújo jogando muita bola e o Pulgar que também vem bem. Então não teria por que colocar o Jorginho sem condições plenas físicas de jogar. A minha opinião, o que eu faria caso o Jorginho estivesse apto a jogar? Eu colocaria de início Everton Araújo para jogo e no segundo tempo, dependendo das circunstâncias, a gente poderia colocar o Jorginho ali para dar uma organizada no time no segundo tempo e contando, inclusive, com uma possibilidade de ir para os pênaltis. E aí a gente teria o Jorginho inteiro no fim do jogo, sem ter sido substituído, para bater um possível pênalti ali, que ele é um gol certo, né? Então, é o que eu faria caso o Jorginho fique à disposição. Falando ainda sobre esse jogo, teve uma entrevista do Danilo, que ele deu uma provocada na torcida do Flamengo, de certa forma, mas uma provocada do bem. E aí é o seguinte: após a vitória de 3-0 sobre o Madureira, o zagueiro Danilo afirmou em zona mista que o Flamengo é o do povo e destacou a importância do apoio da torcida para o resultado. O Flamengo é do povo, enquanto o povo estiver insatisfeito em campo, as coisas também não vão ser, também vão ser difíceis. A única coisa que me chateia é que eu ouvi recentemente que a torcida do Flamengo só vem na boa. Eu absolutamente não concordo com isso. Espero que na quinta-feira um Maracanã bem quente, empurrando os jogadores, porque eu não estou de acordo que a torcida do Flamengo comparece só nos momentos bons. Já dando aquela alfinetada na torcida, né, que acabou não enchendo o estádio na última partida, mas a gente sabe que foi muito por conta aí do horário, 8h30 da noite de domingo, num jogo de Carioca, acaba não tendo tanto apelo, assim, no momento que não é bom do Flamengo. Então,
acabou não dando tanta gente, foi cerca ali de 20 mil pessoas para esse jogo contra o Madureira. Só que para essa final contra o Lanús já é outra história, e ele não precisava nem ter falado isso, porque os ingressos já estão, se não esgotados, praticamente esgotados, aí promessa de mais de 50 mil pessoas no Maraca. Então disso aí o Danilo não vai poder falar. Então essa alfinetada dele aí para, de certa forma, animar a torcida a ir para o estádio, né? Vamos seguindo agora aqui para falar sobre essa história da cobrança do BAP no Ninho do Urubu. Ele que vai cerca ali de 10 em 10 dias, uma vez por semana, lá no Ninho do Urubu, conversar com o Boto, com o Felipe Luiz, para entender como é que está o cenário do elenco, o que ele pode ajudar e tudo mais. Dessa vez ele envolveu os jogadores, chamou o grupo todo para conversa e debateu, né, esse momento do Flamengo, conversou sobre essa final aí de quinta-feira. Algumas pessoas noticiaram isso como se tivesse sido um esporro, uma bronca. Não foi. Teve um tom de cobrança, foi um pouquinho mais firme que o padrão, mas não chegou a ser um esporro. E aí, o detalhe aqui dessa conversa. Primeiro, o encontro marcado por cobranças, mas sem tom de bronca, apontou que a oscilação não se deve a um único fator, mas a um conjunto de problemas. E aí, pontuações aqui. Questão física, avaliação interna indica que as férias longas de 18 a 11 de janeiro e um relaxamento excessivo de alguns atletas afetaram o preparo, gerando níveis desiguais de condicionamento no elenco. Calendário. A sequência ininterrupta de jogos tem dificultado a recuperação física dos jogadores. Fator mental e técnico. Houve uma queda nítida de performance e concentração, o que impactou o lado psicológico do grupo. A diretoria reconhece que existe um abismo entre o futebol apresentado e a alta expectativa criada para essa temporada, gerando frustração interna e na torcida. Então, tem alguns pontos interessantes aí, principalmente quando a gente tem essa informação de frustração interna. Então significa que o pessoal também não está satisfeito na diretoria, como a gente já tinha informação antes, e essa cobrança está acontecendo, e a gente espera que dê resultado. Tem a informação depois ali de que os jogadores fizeram um pacto por essa final e tudo mais, mas eu sinceramente acho que o pacto tem que ser contínuo. Todos os jogadores do Flamengo têm que ter esse pacto de sempre vencer todos os títulos possíveis, todos os jogos possíveis. O Flamengo é quem paga eles, então eles têm que estar comprometidos com um bom desempenho, com a vitória sempre. Não tem que ir presidente lá fazer cobrança para eles resolverem acordar. Mas é claro que em alguns momentos isso faz a diferença e a gente espera ver mudanças na postura do time já nessa quinta-feira. No jogo contra o Madureira, a gente já viu alguma coisa, mas o Flamengo ainda assim, mesmo com a vitória de 3-0, jogou muito abaixo. Comenta aí, o que você acha aí esse esporrinho, né, nessa conversa, né? Não foi esporro, conversa do BAP com os jogadores em tom de cobrança, tanto para os jogadores quanto para o Boto e para o Felipe Luiz. E se você acha que isso vai dar resultados, o Flamengo tende a melhorar nos próximos jogos. Agora vamos mudar aqui para falar de uma medida que a FIFA vai votar no próximo sábado, dia 28, meu aniversário inclusive, sobre uma possibilidade aí de fim da cera. A FIFA sugere medida drástica contra jogadores que solicitam atendimento médico em campo. Quando um time está vencendo, é comum que jogadores comecem a cair no gramado para fazer cera. Para acabar com essa artimanha, a FIFA planeja uma mudança na regra. Todo atleta que necessitar de atendimento médico terá de ficar 1 minuto fora da partida. A ideia será votada no próximo sábado, dia 28, em reunião anual da Associação Internacional que regula as regras do futebol, a IFAB. A entidade é uma organização independente da qual a FIFA faz parte. A informação da possível mudança é da BBC. E aí, tem até uma brincadeira. Será que a FIFA não pode assim, antecipar essa regra, essa aprovação já para o jogo de quinta-feira? Porque com o Flamengo entrando para o segundo jogo da Recopa, com placar adverso, 1-0 Lanús, a tendência é que o Flamengo sofra muito com cera argentina durante a partida. E se já tivesse essa regra, talvez desse uma inibida aí na galera do Lanús, né? Mas vamos ver. Espero que seja aprovada. Tem informação de que tem país até que já aplicou
2 minutos como teste. Teve outro país que colocou 30 segundos. Acho que 1 minuto para começar tá de bom tamanho. Aí depois, conforme a gente for vendo, dá para ir calibrando, dá para subir um pouquinho se achar que tá pouco. E aí vai se ajustando, né? E agora uma fala aqui do fanfarrão do Neto, falando sobre, segundo ele, um dos piores negócios da história do Flamengo. E eu já adianto que, se você for olhar o cenário de hoje nessa fala dele, ele não deixa de ter razão. Porém, ele está sendo engenheiro de obra pronta, né? Neto dispara contra um dos piores negócios da história do Flamengo. O goleiro é o Hugo Souza. Corinthians tem 60% dele, o resto é do Flamengo. Foi um dos piores negócios da história do Flamengo, um dos melhores da história do Corinthians. O que o Flamengo gastou de dinheiro nesse tempo aí com o goleiro, você não tem ideia, mas os cariocas não falam disso. A Globo não fala disso porque a Globo gosta do Flamengo. Mandou essa e o Neto parece que não procurou saber. Por quê? Nesse meio tempo, depois do Hugo Souza, o que o Flamengo gastou com o goleiro desde então? Com o Rossi, mas gastou salários, porque o Rossi ele veio sem contrato, saindo do Boca Juniors, ficou emprestado ali nos últimos 6 meses no Al Nassr da Arábia Saudita e depois veio para o Flamengo de graça. E além disso, gastou 1,5 milhão de euros para contratar o Endriel agora, o goleiro reserva, mas aí seria uma contratação natural aí que o Flamengo faria também. Então, o Flamengo não gastou. Ele vendeu o Hugo Souza por 800 mil euros ao Corinthians. Além disso, tiveram valores ali durante o empréstimo que o Corinthians teve que pagar. Somando tudo, deu cerca ali de 1,5 milhão de reais ao Flamengo. Então, o Flamengo vendeu 60%. Se a gente for somar tudo, dá na casa ali dos 6 milhões de reais. É um valor abaixo para o que o Hugo Souza apresenta hoje. Mas, se a gente pegar o que o Hugo Souza apresentava na época do Flamengo, é um valor até justo, porque ele estava errando muito. Ele tem um mental muito fraco. Quando ele entra numa fase que ele não está 100%, ele acaba tomando muito frango, muito inconsistente. E é claro, falar isso numa fase boa do Hugo Souza é muito fácil. É muito fácil. E além disso, pode ser que ele numa dessas boas fases, ele seja vendido e o Flamengo ainda leva 40% do total da transferência e complementa esse valor aí que ele recebeu na venda do Hugo Souza. Não achei um negócio sensacional que o Flamengo fez, mas também não foi dos piores negócios, não. Comenta aí a sua opinião sobre essa situação e esse comentário do Neto sobre Hugo Souza, Flamengo e Corinthians. E agora vamos falar aqui de mercado da bola, porque tem negócios sendo fechados ali pelo Flamengo, tem atacante argentino sendo oferecido. Antes da gente entrar, vou só lembrar do YouTube Shopping, que tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Tem as camisas novas do Mengão, tem a camisa versão fã do Flamengo, que é metade do preço original da Adidas também, igualzinha a camisa de jogo, só muda algumas questões ali básicas, como o CRF, em vez de ser bordado, ele é em silk, tem umas diferenças básicas ali, a gola não é a gola polo, mas é basicamente igual ao desenho da camisa de jogo, aquela que tá ali atrás, com o meu nome. Então, é muito legal, e entre outros produtos também, tô botando um monte de copo maneiro, um monte de coisa relacionada ao Mengão, e você comprando, você me dá uma moral aqui no canal, e também me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão, além de ajudar o Flamengo nos produtos originais da linha Brasiline e também da linha Adidas. Vamos seguindo aqui com o mercado da bola para falar sobre novos patrocinadores. O Flamengo está fechando 2 negócios com 2 novos patrocinadores. O Flamengo vai votar agora no dia 5 de março a aprovação de 2 novos patrocinadores para o futebol masculino. A Demicon, administradora de consórcios no Brasil, e a GAC, montadora chinesa de carros, estamparão o manto do mais querido até março de 2029. A marca GAC Motors Brasil estampará o calção do elenco rubro-negro, enquanto a Ademicon, que ocupará o espaço na barra frontal inferior das camisas de jogo, treino e aquecimento do time masculino. Os valores de ambos os vínculos ainda não foram divulgados. Então, a gente fica na expectativa aí de saber quanto o Flamengo vai faturar com esses 2 novos
patrocínios. E agora sim, a informação sobre o atacante argentino que foi oferecido, Paulo Dybala, oferecido mais uma vez, só que agora tem um agravante aí. Ele tem 32 anos, ou seja, é uma idade ainda razoável. Só que o Dybala, ele tá com o contrato acabando em junho de 26, ou seja, daqui a 3 para 4 meses, o Dybala termina o contrato dele com a Roma. E se o Flamengo acerta salários e as luvas, né, todos os detalhes aí com o staff do Dybala, ele chega de graça. E aí eu fui atrás para entender qual é hoje o salário do Dybala lá na Roma. E a informação que eu tive é que ele renovou em 2025 até o meio do ano de 2026 com um salário anual de 8 milhões de euros. O que isso significa? Fazendo ali a multiplicação pelo valor do euro atual e a divisão para valores em real mensais, o Dybala ganha hoje algo em torno de 4 milhões de reais por mês. E isso aí, para o Flamengo, é um valor que seria o maior salário do elenco atual, passando até o do Paquetá, mas a gente sabe que pode ser que dentro das negociações eles entrem num acordo ali de diminuição de salário, alguma coisa ali que torne o negócio viável. Porém, para mim, o Dybala, apesar de ser considerado atacante, ele é muito mais meia do que atacante. Então, na minha opinião, não faz sentido o Flamengo investir na contratação do Dybala. O Flamengo não respondeu ainda, nem que sim, nem que não, nem que vai iniciar conversas. Por enquanto está só nessa fase ali do staff do Dybala ter oferecido o jogador, mas eu, se fosse o Boto no momento, não investiria nele. É um valor alto de salário, claro que pesa muito o fato do Flamengo não precisar investir dinheiro no jogador. Agora, eu não traria. O Flamengo tem jogadores para essas funções que o Dybala faz, de primeiro atacante, que ele não faz, ele faz de segundo atacante, de meia e de ponta direita. E aí o Flamengo tem hoje Carrascal, Arrascaeta, que faz ali segundo atacante e meia, tem pontas direitas também, Luiz Araújo e Plata. Seria uma contratação sensacional, um jogador que tiver em forma consegue performar muito bem a nível de Flamengo, mas é um jogador que se lesiona bastante também. Aí, por esses motivos, eu acho que eu não investiria nele, mas eu quero ouvir de vocês aqui se vocês acham que de repente poderia ser um negócio interessante para o Flamengo. Deixa nos comentários que a gente vai discutir durante o dia, beleza? Para finalizar, vou trazer aqui para vocês o FIFA Friends Plus, que é o FIFA 16 modificado com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D. Na semana que vem começa a pré-venda da versão 9, que vai vir com os cantos de torcida de todos os times do Brasil. Vem com a musiquinha da hora do gol, né, que toca nos jogos que passam na Globo. Então, eles a cada dia estão melhorando ainda mais, tem todos os estádios, é muito maneiro. E para você saber mais detalhes e acompanhar tudo que vai ter nessa nova versão, dá uma olhada no meu canal, no Lucão Joga, que em breve, no domingo, a gente já deve lançar o link para a versão nova. Então, eu tô só avisando para vocês. É claro, se você quiser comprar a V8, tá aqui na descrição já, você já pode adquirir. Mas a versão 9, que vai ser lançada à pré-venda na semana que vem para revolucionar e vai ser sensacional. Não perde tempo e vai conferindo. Vai indo lá no Lucão Joga, no meu canal de gameplay, que você já vai tendo uma noção de como é o FIFA Friends Plus, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!